nós servimos a um Deus que, por um justo, Ele muda a lei de uma nação. É isto mesmo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós servimos um Deus. Você serve um Deus que, para fazer uma justiça na sua vida, na minha vida, na vida de um servo do Senhor, Ele muda a lei de toda uma nação para servir aquele que é fiel ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, aquele que não negligencia, aquele que não nega ao Senhor e aquele que usa de sabedoria para buscar as coisas do Senhor. Agora eu quero falar em Números, ali no capítulo 27, você vai ver ali que Deus mudou a lei de uma nação, de um povo. Deus mandou mudar, mandou escrever novamente uma nova lei para corrigir, para fazer justiça a 5 mulheres. Ali em Números capítulo 27, a partir do versículo 1, nós vamos ver ali uma história sobre as filhas de Zelofeade. Zelofeade era um daqueles homens que estava lá quando Caleb e Josué foram ver a terra e trouxeram aquele relatório bom, e os outros 10 trouxeram um relatório ruim. E Zelofeade foi um desses homens que murmurou, que esteve ali e não creu, não acreditou, e foi um dos que caminhou para o deserto, e um daqueles ao qual Deus disse: nenhum desses vai chegar à terra prometida, todos eles vão morrer pelo seu pecado, por não crer, por não acreditar, por duvidar do poder de Deus. E Zelofeade foi um deste homem. E este homem, Zelofeade, ele não tinha filho homem, ele tinha apenas 5 filhas mulheres: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Ele tinha essas 5 filhas mulheres. E nós sabemos que naquela época as mulheres e as crianças nem sequer eram contadas, não eram nominadas para nada. E quando um homem não tinha filho homem, a sua herança ia para os seus irmãos ou para outros parentes mais próximos, e não para as filhas. E quando chegaram à terra prometida, na hora de repartir a herança, essas 5 moças, elas se sentiram injustiçadas, elas se sentiram injustiçadas, se sentiram um tipo de injustiça de o seu pai haver morrido no deserto, não ter nenhum filho homem, e elas não terem a herança que pertencia ao seu pai. E essas 5 moças, elas foram reclamar a Moisés. Elas falaram: olha, Moisés, nós não achamos justo, porque o nosso pai morreu no deserto pelo seu pecado. Ele morreu na caminhada do deserto, como todos os outros que murmuraram lá quando o Senhor ia entregar a terra. E o nosso pai não tem filho homem, só tem nós 5 mulheres, e nós não achamos justo que nós não recebamos uma parte que pertencia ao nosso pai. Nós não achamos certo que o nome do nosso pai se acabe por aqui. E Moisés esteve em uma sinuca, porque a lei dizia que era assim, e ele teria que cumprir a lei. E ele falou: olha, você me dá um tempo, porque eu preciso consultar ao Senhor. Eu não tenho condições de quebrar uma lei que tem que ser seguida. E Moisés foi consultar ao Senhor. E o Senhor, com a sua justiça, vendo que essas moças realmente estavam sendo injustiçadas, o Senhor disse a Moisés: olha, Moisés, as filhas de Zelofeades, elas estão pedindo o que é justo. Você pode conferir ali em Números capítulo 27, do 1 ao 8, do 1 ao 9, no versículo 8 é que está a mudança. E aí o Senhor disse: é justo o que elas estão pedindo.
Então você pega aquilo que era para ser do pai dela e dê a elas, porque é justo o que elas estão pedindo. E disse mais o Senhor: e a partir de hoje, você diga ao todo o povo que aquele que tiver que morrer e não tiver filho homem, a sua herança seja para suas filhas. E se ele não tiver filhos nem filhas, a sua herança vá para os seus irmãos, mas primeiro vá para as suas filhas. Deus mudou completamente a lei, porque a lei não era assim. A mulher não tinha direito, mas a partir deste momento, a partir da hora em que estas mulheres usaram de fidelidade para com o Senhor, chegaram no lugar de repartir a terra e viram que elas não tinham direito, elas não brigaram, elas não encrencaram, elas usaram de sabedoria e foram falar com quem tem intimidade com o Senhor, com quem pôde consultar o Senhor. E o Senhor, sendo um Deus justo, um Deus puro, um Deus que não comete injustiça, Deus disse para Moisés: as filhas de Zelofeade têm razão nos seus pedidos. Deem a elas o que é delas, o que era para ser dado a seu pai. E a partir de hoje, você escreve que todo aquele que morrer e não tiver filho homem, a sua herança vá para as suas filhas. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que você serve, este é o Deus que nós estamos proclamando, que nós estamos falando, que nós estamos pregando, que nós estamos levando para que você tome conhecimento, porque talvez você esteja em um deserto, talvez você esteja atravessando por alguma dificuldade, talvez você esteja atravessando por alguma injustiça, mas busque no Senhor, o Deus justo, o Deus santo, o Deus poderoso, o Deus que tudo tem, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo dá, o Deus que porta que Ele abre, ninguém fecha, e porta que Ele fecha, ninguém abre. Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que você serve. E se este ainda não é o Deus que você serve, este é o Deus que eu estou lhes apresentando. Um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus justo, um Deus que tudo tem para te dar, para te favorecer, com justiça e com amor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.